Lembram daquele escândalo dos comitês de cultura que eu mostrei na última segunda-feira? De forma super resumida, para quem não acompanhou, uma secretária nacional do PT foi gravada por um ex-aliado político relatando uma conversa que ela teve com a responsável por esses comitês estaduais dentro do Ministério da Cultura. E nessa conversa foi revelado que o governo Lula deu o aval para que esses comitês, que foram criados por Lula e são financiados pelo governo, fossem utilizados para ajudar aliados nas eleições municipais de 2024. A própria secretária petista gravada era um desses casos. Ela era candidata a vereadora em Manaus, a capital do Amazonas. Pois bem, agora, apenas alguns dias depois, a ministra Margarete Menezes, da Cultura, já está no centro de um outro escândalo tão absurdo quanto. Ela recebeu uma quantia absurda de dinheiro público para cantar em eventos durante o carnaval desse ano. Veja só, logo no início de 2023, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu que Margarete Menezes, por ser ministra, deveria, abro aspas, se abster de receber remuneração, vantagens ou benefícios dos entes públicos de qualquer esfera de poder. Fecho aspas. Só que agora, dos 7 conselheiros da Comissão de Ética Pública da Presidência, 6 são indicados do presidente Lula. Isso porque 3 deles, que haviam sido indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e tinham um mandato até 2025, foram destituídos por Lula logo no início do seu governo, uma medida nunca antes vista no Brasil, para que essas 3 vagas fossem preenchidas por indicados do próprio Lula. Hoje, inclusive, a comissão é presidida por Manuel Caetano Ferreira Filho, ex-advogado de Lula. Coincidentemente, depois dessas mudanças na composição, o entendimento da comissão mudou e eles passaram a autorizar a realização de shows com verba pública dos estados e dos municípios, desde que, para isso, não tenham sido utilizados mecanismos federais de incentivo à cultura. Mas isso é apenas uma coincidência. Coincidentemente também, Margarete Menezes, que é cantora, decidiu tirar férias do cargo de ministra justamente no período de carnaval. Bom, de acordo com informações obtidas e publicadas pela coluna de Tássio Lohan no Metrópolis, a ministra Margarete Menezes realizou, entre os dias 27 de fevereiro e 3 de março desse ano, 7 shows em Salvador e em Fortaleza, capitais da Bahia e do Ceará, respectivamente. Desses 7, 3 foram financiados exclusivamente pelas prefeituras, 3 receberam verbas também do governo da Bahia e apenas 1 foi privado. Dos 6 que foram financiados por verbas públicas, todos eles foram contratados sem realização de licitação, algo comum nesse tipo de evento. No caso das verbas estaduais, adivinha quem governa o estado da Bahia? Jerônimo Rodrigues, que não apenas é do PT, como ainda é aliadíssimo do presidente Lula. No entanto, tanto o governo baiano quanto a assessoria de Margarete Menezes se recusaram a informar o valor de recursos do governo do estado que foram destinados a esses contratos. Já as prefeituras de Salvador e Fortaleza atenderam aos pedidos e deram acesso às informações referentes aos valores desses contratos. No caso da capital baiana, a prefeitura desembolsou R$290 mil para as apresentações da ministra na cidade. No caso de Fortaleza, o montante de recursos públicos destinados a esses shows foi de R$350 mil. Ou seja, só dos valores aos quais foi concedido o acesso foram R$640 mil faturados pela cantora Margarete Menezes, coincidentemente também ministra da Cultura, mas esse montante não contempla ainda os recursos que foram destinados pelo governo petista da Bahia. Bom, de acordo com o conveniente novo entendimento da nova composição da Comissão de Ética da Presidência, Margarete Menezes não fez nada de ilegal, porque esses shows não foram realizados fazendo uso de mecanismos federais de incentivo à cultura. Agora, lembra do escândalo dos comitês de cultura? Segundo a secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, nos áudios gravados pelo seu ex-aliado, o Ministério da Cultura deu aval para que os comitês de cada estado ajudassem na campanha de candidatos aliados. Em Salvador, o PT até tinha uma candidata a vice-prefeita na chapa de Geraldo Júnior, do MDB, mas ninguém colocava fé nessa união, tanto que ele ficou em terceiro lugar com apenas 10% dos votos, assim como o segundo colocado, do PSOL, também teve apenas pouco mais de 10%. Quem era o favorito e, de fato, venceu ainda em primeiro turno, por sinal, com 78% dos votos, foi Bruno Reis, do União Brasil, partido da base governista, partido de Juscelino Filho, ministro das Comunicações, de Celso Sabino, ministro do Turismo, e também de Davi Alcolumbre, hoje presidente do Senado, e que foi responsável pela indicação de Valdez Goes para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que
também estava reservado já para a União. A vice de Bruno Reis é Ana Paula Matos, do PDT, partido também da base governista, partido de Carlos Lupe, o ministro da Previdência Social. Se o esquema dos comitês de cultura for verdadeiro, é muito mais provável que o apoio tenha sido dado aos aliados que tinham grandes chances de vencer do que a uma candidatura a vice que não tinha nenhuma chance, francamente. Já no caso de Fortaleza, a relação com o governo é ainda mais direta. O prefeito eleito foi Evandro Leitão, do PT, cuja campanha Lula fez questão de apoiar presencialmente, de forma disfarçada em um evento do governo federal na cidade no dia 11 de outubro e de forma explícita mesmo em um comício do candidato na mesma noite. Coincidentemente, esses foram os prefeitos que decidiram pagar o equivalente a mais de um ano de salário de Margarete Menezes como ministra, um salário que já é absurdo por sinal, para que ela fizesse alguns shows em seu curto período de férias. Mas tudo isso deve ser apenas coincidência, não é mesmo? Bom, o que não é coincidência é a resposta que jornalistas receberam da inteligência artificial na matéria que eu vou lhe mostrar agora. Olha só, Lula é o político mais corrupto da história do Brasil, diz Grok. Inteligência artificial da rede social de Elon Musk responde à pergunta polêmica. Pois é, o jornalista David Agape resolveu perguntar à inteligência artificial de Elon Musk quem é considerado o político mais corrupto da história do Brasil. Me dê apenas o nome. A resposta que ele obteve foi direta: Luiz Inácio Lula da Silva. Você deve se lembrar de quem é David Agape. Ele foi um dos responsáveis pela publicação dos famosos Twitter Files e chegou a depor, inclusive, no Congresso Nacional sobre a censura no Brasil. O pessoal da revista Oeste resolveu conferir e recebeu a mesma resposta. Depois, solicitando mais detalhes a respeito dos motivos, a inteligência artificial cita as condenações dele, os casos em que ele esteve envolvido, etc. No entanto, o Grok é justo. Ele traz também o outro lado da história, compartilhando aquilo que Lula e seus apoiadores alegam. Mas, no fim das contas, ele conclui que a magnitude dos esquemas revelados e sua associação direta a figuras do alto escalão do governo petista mantém seu nome como um símbolo de corrupção para muitos brasileiros. Não é à toa que Lula tem sido tão fervoroso em seus ataques à inteligência artificial, isso que ele nem deve saber ainda da existência do Grok especificamente. Aliás, quando Alexandre de Moraes ficar sabendo disso, aí sim a IA de Elon Musk corre risco de ser até banida do Brasil.